1992, e um jovem artista e compositor está prestes a fazer sua estreia no mundo da música com seu primeiro single, Just Another Day. Em um piscar de olhos, ele alcança a 5ª posição na parada americana da Billboard e 3 meses depois, lança a versão em espanhol, Otro Día Más Sin Verte, e conquista não só a América Latina, mas também a Europa, se tornando um ícone da música e marcando para sempre a memória de uma geração. Seus sucessos resultaram em mais de 20 milhões de cópias vendidas, os primeiros lugares nas paradas musicais da Billboard e 4 prêmios Grammy. Este artista é Jon Secada. Juan Francisco Secada Martínez era criança quando deixou Cuba com sua família e emigrou para os Estados Unidos. Eles se estabeleceram em Miami, onde seus pais abriram uma cafeteria. Crescendo, Jon era um grande esportista e por um tempo até serviu como professor de karatê, mas logo ficou claro que a música era sua verdadeira paixão. Ele estudou na Universidade de Miami, ao mesmo tempo em que gravava fitas cassete com canções tocadas por ele mesmo, esperando ser descoberto. Em 1986, ele foi apresentado a Emilio Estefan, da banda Miami Sound Machine, onde começou a trabalhar como cantor de apoio e, mais tarde, como compositor para ele e sua esposa, Gloria Estefan, quando ela iniciou carreira solo. Jon havia lançado seu próprio trabalho solo ainda na década de 80, com os singles Wishes e Love with a Smile, mas sem muito sucesso. Sua primeira conquista foi a música Coming Out of the Dark, escrita para o álbum de Gloria Estefan de 1990, Into the Light, que alcançou o topo das paradas americanas. Durante a turnê mundial desse álbum, Jon teve a oportunidade de uma vida. Subir ao palco para realizar um solo da música Always Something, que mais tarde incluiria em seu álbum de estreia, auto-intitulado em 1992. O grande sucesso desse disco foi Just Another Day, música produzida por Emilio Estefan, que ficou entre as 10 primeiras posições em mais de 20 países, ficando entre as 5 primeiras nos Estados Unidos e no Reino Unido. O álbum também vendeu mais de 6 milhões de cópias e produziu mais 2 sucessos nas paradas com Do You Believe in Us e Angel. Apesar de sua gravadora inicialmente ter planejado lançá-lo apenas em inglês, Jon conseguiu convencê-los a incluir 2 músicas em espanhol, uma delas sendo a versão de Just Another Day, intitulada Otro Día Más Sin Verte, que alcançou o primeiro lugar nas paradas latinas. Esses sucessos levou a lançar o primeiro álbum inteiro em espanhol, com o qual Jon foi premiado com um Grammy de melhor álbum pop latino. O artista já estava no auge. Em 1993, a revista Playgirl o incluiu em sua lista dos 10 astros do rock mais sexy do planeta. Seu segundo álbum em inglês veio em 1994, Heart, Soul and a Voice, que apesar de não ter alcançado as vendas do primeiro, ainda vendeu mais de 1 milhão de cópias e teve como destaque as canções If You Go e Mental Picture, incluída na trilha sonora do filme O Especialista, estrelado por Sylvester Stallone e Sharon Stone. Paralelamente, foi lançado nesse mesmo ano o seu segundo álbum em espanhol intitulado Si Te Vas, seguido pelo terceiro, Amor, de 1995, que lhe rendeu seu segundo Grammy, desta vez de melhor artista pop latino. Infelizmente, seu próximo álbum, Secada, quebrou a sequência de sucessos e foi um fracasso comercial, chegando ao top 40 na América e apresentava o single Too Late Too Soon. Foi então que Jon fez uma carreira como compositor, escrevendo para outros artistas como Cyndi Lauper, Ricky Martin e Jennifer Lopez, em suas crescentes carreiras musicais. Como ficou claro até aqui, Jon aproveitou a atração de seu sucesso. Ele publicou vários álbuns e singles que, embora tenham sido bem recebidos, não alcançaram o mesmo nível de sucesso do seu primeiro single Just Another Day.
Ele conseguiu manter um status moderadamente reconhecido por mais alguns anos, mas em meados dos anos 90, ele parecia desaparecer, embora na realidade estava simplesmente mudando de rumo. John se mudou para Nova York e trabalhou na Broadway, estrelando musicais de sucesso e até mesmo fazendo um dueto com Olivia Newton-John em um concerto chamado John Secada and Friends All-Star Concert. Além disso, ele passou a se dedicar a organizar eventos para arrecadar fundos para diversas causas, incluindo a luta contra a AIDS, a assistência às vítimas de desastres naturais e a conscientização sobre abuso infantil. Em homenagem às vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro, John compôs e lançou The Last Goodbye. A música também foi lançada em versão espanhola, El Último Adiós, com a participação de artistas latinos, e os lucros foram destinados às famílias das vítimas. John também se fez presente em programas de televisão como convidado, apresentador e júri, como o Latin American Idol, no qual esteve presente por várias temporadas por volta de 2010. Em 2014, ele lançou sua autobiografia Un Día Nuevo, na qual conta sua história e seus desafios, incluindo uma discussão com Shakira sobre direitos autorais de uma música. Desde então, o artista não parou de trabalhar, lançando novos álbuns de tempos em tempos. Em 2017, lançou um álbum em tributo ao cantor cubano Benny Moré, intitulado To Benny Moré with Love, que ganhou o prêmio de melhor álbum tropical no Grammy Latino de 2018. Vale mencionar que John faz visitas recorrentes ao Brasil, como ele próprio mencionou em uma entrevista ao programa Todo Seu da TV Gazeta em 2019. O Brasil is very special. And our connection with you is more special. Obrigado. You know that. Atualmente, temos um John Secada que se mantém em forma aos 61 anos. Vemos como foram os anos e como cresceram os filhos Micaela e John Henry, frutos do casamento com Maritere Villa, dona de seu coração desde 1997, quando subiram ao altar. Apaixonado não só pela música, mas por um lar e uma família que ostenta nas suas redes sociais, o astro acumula mais de 80 mil seguidores, com quem compartilha majoritariamente as memórias dos seus tempos de glória. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo!